Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo webinar aqui de 2021. Eu sou o Albert, sou fundador e CRO da Neo Assist. No mês passado, a gente fez um webinar falando um pouquinho das diferenças entre plataformas de atendimento omnichannel e plataformas de atendimento multicanal. Se você ainda não conferiu, dá uma olhadinha aqui no link no chat e na nossa descrição também. Nesse papo, a gente teve vários insights que contribuíram para o assunto de hoje. Além disso, muitas pessoas pediram por esse tema tão polêmico. Antes da gente começar, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativarem as notificações para receberem em primeira mão os nossos conteúdos sobre atendimento ao cliente. Tem muita coisa legal. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas ligados à mudança no decreto do SAC, que já estão em discussão. No último dia 24 de fevereiro, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, realizou uma audiência pública para debater a proposta de alteração no decreto do SAC, ainda nesse ano de 2021. A previsão é que agora, 30 de abril, essa comissão seja encerrada para que a nova lei seja votada. Por causa dessa movimentação, a gente decidiu reunir gente que sabe do assunto para debater as principais alterações que, com certeza, vão impactar diretamente as operações de atendimento de todo o país. No final, a gente reservou um espaço para algumas perguntas de vocês. Então, já vai preparando sua pergunta, envia ela pelo chat, que a nossa equipe vai selecionar para fazer parte do nosso papo. As perguntas que vocês mandarem que não der tempo para responder aqui, a gente pode devolver para vocês por e-mail também. Vamos aí para o nosso tema, né? Então a gente está aqui com a Kelly, que é gerente de atendimento na Beleza na Web, já é uma cliente antiga aqui da NEL. Kelly, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você por aqui. Obrigada, Albert, obrigada também a Neo Assist pelo convite. Papo polêmico, como você disse, então vamos confabular aqui, vamos bater um papo aqui essa tarde para tirar um pouquinho de algumas dúvidas e colocar alguns pontos de vista bem importantes. Vamos nessa. A gente também está com o Rodrigo Tissot, ele é sócio da BGT Advogados e especialista em direito do consumidor. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, Albert, boa tarde, Kelly, toda essa audiência extremamente qualificada que está nos acompanhando nessa tarde. Agradeço também o convite e espero poder contribuir com o debate sobre esse tema que tem tirado o sono aí de muita gente, né? Vamos ver se a gente consegue esclarecer bastante coisa aqui para o público que está nos assistindo. Vamos lá, então. O novo decreto do SAC, ele tem sido um assunto bem polêmico. Então, para começar, vamos falar sobre algumas alterações que, se forem aprovadas, vão acabar exigindo muitas mudanças nas operações de atendimento. Vou trazer alguns exemplos aqui. Se a nova lei for aprovada, os clientes eles vão ter que ser atendidos de forma igual em todos os meios, presencial, por telefone, via e-mail e via aplicativo. Além disso, a empresa ela tem que ter um atendimento disponível 24 horas por dia e será proibido solicitar mais de uma vez que o cliente explique sua queixa depois do registro do número de protocolo de atendimento. Parece um sonho isso, né? Rodrigo, provavelmente essas mudanças no decreto do SAC vão acontecer ainda agora nesse ano de 2021. Quais as penalidades que as empresas podem sofrer se elas não cumpri-las? Antes de responder objetivamente a pergunta, acho que é importante a gente fazer uma distinção, uma delimitação a respeito do âmbito de aplicabilidade desse decreto que está sendo discutido na Senacom. Inicialmente, o decreto seria aplicado somente aos serviços regulados pelo Poder Público Federal. A gente estaria falando de energia elétrica, água, aviação civil, sistema bancário como um todo. Acontece que num relatório preliminar do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que é vinculado ao Senacom e, portanto, está participando ativamente desse debate, há indicação da formação de um consenso para que essas normas sejam aplicadas, no que couber, evidentemente, ao setor do comércio eletrônico. E acho que é aí que a grande polêmica começa. Então, há uma preocupação evidente em relação a essa extensão ao comércio eletrônico, muito porque as exigências do decreto são destinadas especificamente e originalmente a setores regulados e, portanto, essenciais, e essa é uma preocupação e uma das grandes polêmicas aí que estão em voga. E, por isso, a atenção redobrada, né, a edição desse decreto de todos os setores da economia, especialmente do e-commerce, né? Mas falando e respondendo objetivamente à pergunta em relação às penalidades, o decreto prevê, na sua minuta, as penalidades cabíveis no artigo 56 do CDC, né, e essas penalidades vão desde multa até suspensão temporária da atividade ou revogação da concessão, quando aplicável. É claro que a gente não acredita que essas últimas penalidades serão aplicadas, né, por conta de saque, mas a multa, a depender da recorrência do poder econômico da empresa, pode representar um valor significativo.
Essa multa hoje pode variar de R$ 740 até 11 milhões e 100 mil reais. Então, um valor bastante significativo. E a gente já viu na prática, independente do novo decreto, mas no decreto antigo, a aplicação de multa em vários momentos para várias empresas, né, reguladas. Exatamente. O PROCON, na verdade, que é quem detém esse poder de polícia e fiscalização, não tem uma uniformização nacional em termos de fiscalização, então isso pode variar bastante de acordo com o Estado, e a gente costuma ver, sim, casos de aplicação de multa em valores bem relevantes. E acho que a grande polêmica mesmo é a inclusão do e-commerce, né? O e-commerce hoje ele já tem uma regulamentação pela lei do e-commerce, né? Então existem algumas exigências que o lojista virtual hoje ele tem que ter na parte de atendimento, como por exemplo, o telefone na homepage, mais algumas coisas. Mas aqui a gente está falando de coisas que vão, de fato, trazer uma nova camada de regulação para esse setor aí de e-commerce. E aí a gente está falando desde empresas pequenininhas até as maiores, né, Rodrigo? Ou a gente está falando só de um nicho específico no e-commerce? A gente está falando de todas as empresas, e aí a gente está falando também, se for o caso, né, se isso realmente for incluído no decreto, de tempo de resposta de 1 minuto, de atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Então, a gente está falando de uma série de exigências que vão requerer uma adequação que, para muitas empresas, vai ser custosa e vai ser radical, né? É engraçado que quando a gente fala das empresas reguladas, bancos, companhias aéreas, as utilities, a gente geralmente está falando com empresas muito grandes, né, com potencial ali de investimento muito grande também. E quando a gente desce aqui para a camada do e-commerce, a Kelly vai poder falar um pouco também, ela tem bastante experiência no e-commerce, a gente está falando de empresas de todos os portes, né, desde uma microempresa até uma empresa gigante. Eu acho que é aí que a coisa começa a ficar um pouquinho complicada quando a gente fala de incluir o e-commerce também dentro desse decreto, né? Vamos lá. Além de regulamentar as formas de atendimento, o decreto ele também prevê os prazos máximos obrigatórios para responder aos consumidores. Então, todas as reclamações elas devem ser solucionadas, segundo o novo decreto, em até 5 dias úteis. E ainda o saque de serviços essenciais, como abastecimento de água, energia e gás, essas daí terão um prazo de no máximo 2 dias úteis para dar as respostas às manifestações do consumidor. Queria perguntar para a Kelly aqui, na sua visão de gerente de atendimento, quais são os desafios que as operações vão enfrentar para atender esses prazos? Porque hoje a gente sabe que muitas empresas não chegam nem perto desse SLA no e-commerce e em outras empresas. Com certeza, sim. É um SLA bastante curto, se você pensar no todo, né, de problemas que podem acontecer ali no dia a dia do atendimento, porém, eu vejo como 2 vertentes. Eu vejo a vertente de oportunidade, porque é sempre interessante se voltar para dentro da companhia, entender se os processos podem ser melhorados, independentemente de decreto, se existe oportunidade interna para você poder fazer, que já dá para fazer, independentemente de batidas de martelo que devem vir, né, enfim. Então, acho que eu vejo essa parte oportuna, implementação de ferramentas, melhorias de autonomia, inclusive, da equipe, né, que ora você tem processos sendo muito quebrados, né, passando por setores stakeholders que não têm essa necessidade de passar, enfim. Então, acho que eu vejo essa parte como oportunidade, já para ontem, assim, de poder fazer esse desenho, e vejo como desafio, e aí, muito bem falado por você, essa parte de que o e-com, às vezes, ele é pequenininho, né, muitas lojas se tornaram e-com, aí de um ano para cá, que foi todo o processo que a gente viveu de reestruturação por conta da pandemia. Então, assim, às vezes não tem, né, como aportar ferramentas, não tem como evoluir em número de pessoas, então, esse pode ser a parte do desafio, de você crescer o time. É uma conta que, partindo da premissa que você tem o SLA cravado, você tem que fazer uma conta um pouco ao contrário, né, então, como que eu faço para em 5 dias ou em 2 dias responder X demanda com esse número de gente. Então, é uma conta que já começa um pouco oposta ali do que a gente tem o costume de fazer às vezes, né? E acho que você falou um ponto super importante, que são os parceiros, né, os stakeholders ali que estão envolvidos na operação também. Então, eu sei que dentro da área de atendimento, especialmente na sua área de atendimento, que você trata muito bem, você já tem uma série de regras de SLA e muitas das coisas que estão previstas ali no decreto, a gente já faz isso naturalmente, né? Mas, por exemplo, imagina num caso de
troca de devolução ou mercadoria que foi perdida ali no meio do caminho, você depende da transportadora para te dar alguma informação, né? E eu não sei o quanto esses caras, eu queria até pegar um pouquinho da sua visão, vão estar, por exemplo, comprometidos também com esse SLA, porque quem vai ser penalizado no final é a loja, né? Não é necessariamente ali a transportadora para furar o prazo. Exato, e é uma mudança mesmo, né? Que você vai impactando alguns nichos do seu segmento, que muitas vezes não é um nicho de atendimento, é um negócio, né? É um fornecimento de serviço para a empresa que atende a um cliente. Então, a gente vai ter que estar preparado, sim, muitas frentes andando em harmonia e até processos sendo redefinidos, como eu disse, no sentido de, olha, foi extraviado o teu pedido, mas eu não posso penalizar e dar essa resposta depois de 5 dias para o meu cliente, eu tenho que resolver, né? Exato. Então, justamente alinhar esse jogo para que fique bom para todo mundo, aquela relação salutar, né, que a gente pode construir aí com todo mundo que faz parte desse processo. Tem um lado bom nisso, que quando a gente fala das áreas internas da empresa, elas vão, com certeza, estar mais comprometidas ali para resolver o problema também dos clientes, né? A gente sabe que na maioria das empresas ainda, infelizmente, o cliente ainda não é o centro das atenções, né? E muitas vezes, por não ser o centro das atenções, de repente a área financeira, que tem muita interação com o saque, área de logística, enfim, qualquer outra área, acaba não respeitando os prazos do saque, né? Como hoje não existe nenhuma multa, vamos falar assim, por não cumprir, essas áreas acabam, em alguns casos, não cumprindo também. Talvez agora, mexendo no bolso da empresa de forma mais profunda, pode ser que traga também uma aceleração ali na unificação das áreas para colocar, de fato, o consumidor no centro das atenções, né? Concordo também com esse ponto de vista. Até, assim, eu tenho... assim, a enorme oportunidade, né, e dentro de Beleza na Web, que o cliente sempre foi visto como o centro mesmo dessa atenção, como algo super importante. Então, os stakeholders são bem fortes nesse sentido, todo mundo caminha para essa direção, e é uma coisa que a gente costuma dizer, que assim, a empresa é de atendimento ao cliente, não importa, né, a área que você seja, todo mundo é responsável por atender o cliente. Uma vez que uma área cede e rompe com esse compromisso, ele vai impactar, não importa se é a pessoa do fiscal, se é a pessoa, principalmente do recebimento, enfim, não importa. Acho que todas as nuances da empresa são de atendimento. No final das contas, é isso, né? No final do dia é isso. Se não tem cliente, não tem empresa, né? Não tem jeito. Então tem que estar no centro das atenções. Pessoal, vão mandando suas perguntas aqui no chat. A gente está com 2 super especialistas aqui no nosso webinar. Eu estou com uma outra telinha aqui, olhando o chat também, vendo as perguntas. Então, mandem as perguntas que vocês querem fazer, que eu vou filtrar aqui junto com o meu time para a gente poder direcionar aqui também para o Rodrigo e para a Kelly, tá? Tem um outro ponto que chamou bastante atenção e que foi considerado também para construir esse novo decreto, que é a questão da percepção da qualidade de atendimento no saque, né? Esse é um ponto bem polêmico. Os dados apontam aí que 75% dos reguladores entendem que tanto a qualidade quanto a satisfação dos clientes com o atendimento são baixas, né? Então, na visão dele, o cliente ele é muito mal atendido ainda. Quando a gente fala com os fornecedores, 71% deles percebem que os consumidores ficam satisfeitos ao final do atendimento. É bem discrepante nessa métrica. Além disso, considerando a escala de concordância de, não sei se fala Likert ou Likert, a mais comum que é utilizada em questionários, que pontua de 1 a 5, a percepção da qualidade e satisfação dos usuários está em 2,85, está no meio, mais ou menos, né? Ou seja, as visões são completamente contrárias, e isso, obviamente, é um problema. Por isso, o novo decreto ele prevê a implantação de índices de resolutividade e nível de efetividade do tratamento das demandas dos consumidores a ser regulamentado pela Senacom e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Rodrigo, pergunta para você aqui. Muitas operações de atendimento ainda não atentaram para a necessidade de solucionar o questionamento ou problema do cliente de forma rápida. Legalmente, como os reguladores entendem e medem essa qualidade, né? Como que eles chegaram ali naqueles 75%? E por que ela é tão diferente das operações de saque? Bom, é importante também contextualizar o decreto de 2008, né? Ele foi editado em um contexto em que os consumidores, de fato, não tinham acesso, principalmente aos serviços de atendimento ao cliente dos serviços regulados, de modo que, naquele momento, aquele decreto foi, de fato, um marco, porque obrigou as empresas a atenderem minimamente os seus consumidores, e daí temos aquele prazo de atendimento, enfim.
mas o consumidor mudou, as demandas dos consumidores mudaram, as formas de acessar, enfim, os bens e os serviços se modificaram, né? E isso, e o que está posto é que há uma insatisfação geral em relação ao saque, né? Então, há uma distorção na percepção da realidade, e o professor Luciano Tim, que é inclusive o relator da minuta do decreto, ele fala que é mais ou menos o caso daquele aluno que diz que ele tirou 10, mas é que o professor é que deu 7 para ele. Então, as entidades reguladoras, elas estão mais ou menos de acordo com os critérios do consumidor.gov, então é o índice de satisfação do consumidor, de solução das causas raiz, de judicialização das demandas que são levadas ao saque, né? Os fornecedores, por sua vez, me parece que têm levado em consideração tão somente o tempo de resposta. E a gente já percebeu que o tempo de resposta não é mais um critério suficiente para resolver, né, de fato, os problemas dos consumidores. A gente sabe que receber um protocolo de atendimento não significa que seu problema vai ser resolvido. E falando como advogado, a gente percebe que os consumidores anotam o protocolo de atendimento tão somente para instruir uma ação judicial, né, e não para acompanhar aquele processo de resolução do seu problema. Eu acho que todo mundo lida com serviços regulados e sabe que é mais ou menos assim que funciona. É bem verdade que uma ressalva tem que ser feita às plataformas, né, que já nasceram na tecnologia, enfim, as plataformas de economia do compartilhamento, que essas já estão razoavelmente adequadas e sabem satisfazer os seus clientes. Mas aí a gente está falando de um cliente muito específico que já está acostumado a resolver as suas demandas por meio de aplicativos, por meio de mensagens. Por esse motivo, a gente não vê muitas reclamações em relação a aplicativos de transporte ou mesmo a bancos digitais. Essas empresas, já pelos canais que lhes são convenientes, resolvem muito bem os seus problemas. O fato é que a gente não tem como retirar, por exemplo, o saque do contato telefônico, porque grande parcela da população ainda depende, só acessa seus serviços regulados por meio do telefone. Então, é importante deixar claro que hoje o que o decreto traz como importante é a resolutividade. O tempo, não que ele tenha deixado de ser importante, mas ele deve ser complementado com a solução efetiva da demanda que é trazida pelo consumidor. E, nesse sentido, o decreto traz aquela proposta de índice de resolutividade, que não está bem estabelecido ainda o critério que vai ser utilizado, né, se é a nota que o consumidor dá, se é o índice de judicialização, se é a resolução das causas raiz, mas é importante que haja um critério claro e que esse índice seja publicizado, amplamente publicizado, para oportunizar a maior, né, oportunidade de escolha, maior competitividade para o mercado. Então, basicamente, aqui, Rodrigo, a gente está falando de uma mudança hoje, onde é medido o tempo de atendimento, né? O decreto que está vigente atual, ele fala em 45 segundos para atender uma ligação, 1 minuto para atender uma ligação, e a gente sai um pouco disso para falar em tempo de resolução, né, do problema. Esse é o intuito do novo decreto. Exato. O decreto traz, né, nos seus valores principais a resolutividade, então, não só, é claro, o critério do tempo ainda permanece, mas mais que o critério do tempo, a resolutividade passa a ser medida por meio de um índice. E esse índice, de certa forma, já é medido pelo consumidor.gov, né, que, enfim, uma série de empresas é obrigada a participar do consumidor.gov, mas não todas. E aí é que também entra outra polêmica, né, que será que o consumidor.gov é que vai passar a virar o saque, e o saque vai deixar de ter o seu objeto expressivo privilegiado. Mas, enfim, seria isso. Talvez o consumidor.gov vire um N2, né? Aquele atendimento mais para casos mais cabeludos, assim, que a gente chama, né? Que é o da reclamação mesmo, né? Talvez ele tenha esse papel importante aí nas organizações, né? Perfeitamente, né? O consumidor.gov, na origem, é uma plataforma do governo federal, plataforma oficial para autocomposição entre consumidores e fornecedores. O grande problema do consumidor.gov, é que ele não é obrigatório para todas as empresas, então acaba sendo, né, uma via de escape para alguns setores específicos, que geralmente são os que têm mais demanda, e o consumidor.gov acaba deixando muitas vezes o consumidor ao relento, por não oportunizar, por exemplo, o acesso de um advogado, enfim, uma parte que possa assistir o consumidor. Tem um ponto ali no novo decreto também que fala que a empresa ela pode optar entre utilizar o consumidor.gov ou ter uma plataforma própria de mediação, é isso mesmo? Isso, há essa possibilidade, né, segundo a minuta do decreto. Isso está sendo objeto de críticas de parte a parte, eu já vi uma crítica da OAB em relação a isso.
porque o fato é que não há como controlar a qualidade dessas plataformas, né? Pelo menos a priori. Então, a gente vê, existem várias plataformas, especialmente no setor bancário, de mediação, que elas são muito engessadas, são muito rígidas, então a plataforma não cumpre a finalidade a que ela se destina. O consumidor.gov, a gente sabe que tem uma efetividade razoável, parece que 80% das demandas são resolvidas no consumidor.gov, então acredito que essa alternativa talvez não seja salutar ao consumidor, e sim a vinculação direta ao consumidor.gov. Legal. Na nova minuta aqui do decreto do SAC, do que está sendo proposto, ele prevê o atendimento telefônico apenas para consumidores de baixa renda, e não considera os milhões de brasileiros das áreas rurais e até urbanas que não têm acesso à internet. Outro estudo, dessa vez produzido pelo Centro de Inteligência Padrão, ele é chamado de Cenários dos Saques, diz que 85% das pessoas ainda utilizam justamente o telefone como canal de atendimento. Isso bate muito com algumas pesquisas que a gente faz aqui internas na ANEEL, que diz que o canal de voz ainda é o canal com maior efetividade aí quando o consumidor ele quer resolver um problema, né? Então, ele é utilizado não só porque existe uma grande massa ainda que não tem acesso à internet, aos canais digitais, mas também porque é o canal que o consumidor se sente confortável em resolver problema, né? Se a gente tirar o chapéu aqui de atendimento e de advogado e a gente falar um pouco como consumidor, quando a gente tem um problema grave com uma empresa, a gente prefere ligar na maioria das vezes do que ficar digitando, porque a gente sabe que muitas vezes a voz ela transparece um pouco mais a emoção do que a gente está querendo trazer. Então é um canal ainda muito utilizado. Kelly, a gente vê claramente que apesar da tecnologia, o telefone então ele é muito importante para a comunicação entre as empresas e consumidores. Para você, como que a telefonia e os meios digitais, incluindo até o autoatendimento, podem fazer parte de uma mesma estratégia para garantir a satisfação de todos os clientes? Olha, aí eu vou tirar realmente o chapéu aqui da profissional e falar como cliente, né? Eu acho que a uniformização dessas coisas, né? Então, assim, eu devo conseguir fazer através do telefone aquilo que eu também devo conseguir fazer através do chat, do autoatendimento, do envio de um e-mail, porque eu acho que esse percentual, claro, tirando o fato de que muitas pessoas, né, milhares de pessoas ainda não têm acesso à internet, tirando esse fato, as pessoas buscam o telefone porque determinadas coisas elas não conseguem fazer através dos outros canais, né? Por mais que elas sejam incentivadas. Então, assim, acho que a questão não quanto mais ferramentas e inovação você coloca, mas a cada ferramenta, a cada implantação, a cada tipo de atendimento e possibilidade de atendimento, é preciso ser capaz de resolver exatamente o que o cliente precisa, né? Então, eu posso pedir o cancelamento em vários canais, eu posso aumentar o meu limite no banco através de vários canais, né? E aí, até trazendo para uma experiência recente, porque geralmente eu faço umas coisas no final do dia, né? Então, eu vou lá, pego o celular e vou comer. Só que aí já foi o horário comercial faz tempo. E nesse momento, quando eu preciso de alguma ajuda mais específica, ele fala, olha, procure pelo WhatsApp, aí manda. Aí nesse momento, mas isso que você quer é só das 8 às 17, não vai rolar. Então, assim, eu acho que o problema, né, não é ter mais de um canal, ou o telefone ser a preferência, né, nesse sentido. É porque não dá para fazer de tudo em todos os canais. A partir do momento que isso for possível, né, que as empresas realmente entenderem, e aí também vale do meu lado também, a gente tem que fazer um mapeamento mesmo, não é tudo de uma vez, é um passo de cada vez, mas um passo muito bem consolidado e firme, atender a esse cliente, fazer com que ele consiga se resolver, né? No caso de Icon, e trazendo aqui para a minha experiência também, é um pouquinho diferente, o telefone não é a preferência, é o e-mail, né? E aí dados outros canais. Mas ainda assim, a gente pode melhorar cada vez mais a vida do cliente, porque o que ele quer é simplicidade, né? O fato de ter que ligar, deixa para quem gosta de ligar, o fato de mandar o e-mail, deixa para quem gosta de mandar o e-mail, e assim, entre todos os demais canais. Então, acho que o que está faltando é essa possibilidade. E trazendo também um pouco para o negócio, né? Então, tem a loja física, tem a loja online, eu vou na loja física é um jeito, eu vou na loja online é de outro. Então, também, né, essa performance única, independentemente do canal de atuação, eu acho que é fundamental para que ele sinta essa segurança, não só porque eu estou falando com alguém,
mas porque o que está sendo me oferecido é unânime ali, é geral, independente da forma como eu aciono essa empresa. Acho que é isso que faz um pouquinho de falta, assim. Isso vem muito na integração do histórico de canais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no novo decreto, que o consumidor ele não pode repetir a mesma pergunta dentro do mesmo assunto, do mesmo protocolo, que a gente sabe que é um problema recorrente, né? Então, às vezes a gente liga, em uma ligação, a gente tem que repetir 6 vezes, às vezes, o mesmo problema. Imagina quando a gente liga mais de uma vez ali para a empresa. Eu acho que essa integração dos canais, ela ajuda as empresas, sem dúvida nenhuma, a eliminarem esse ponto de problema, né? A partir do momento que eu estou com os canais integrados, tem um histórico unificado, eu consigo, de alguma forma, ter a visão única do consumidor e fazer com que ele não se esforce muito para resolver o problema e não tenha que repetir o problema dele, né? Exato, exatamente. Tem um ponto que você falou que é super interessante, que aqui na ANEEL, obviamente, a gente entende que o consumidor hoje, ele é o dono dos canais, né? Então, quando a gente fala em ofertar canais de atendimento, até 10 anos atrás, a empresa ela ainda podia decidir qual canal que ela gostaria de disponibilizar para o consumidor. Então, era só voz, era só e-mail, só carta, enfim, N outros canais. O novo consumidor ele tem um comportamento um pouco diferente, porque ele começa a exigir canais, né? Então, assim, pô, eu não quero falar com a empresa por telefone se eu tenho WhatsApp, por exemplo. E muitas vezes isso até vira um problema, porque ele quer naquele canal e a empresa não está pronta ainda para atender, né? O que a gente costuma falar aqui dentro da ANEEL a gente tem, por exemplo, dentro da nossa plataforma, a gente tem 12 canais diferentes disponíveis para os nossos clientes poderem selecionar quais eles querem ofertar para o consumidor. Mas não adianta colocar 12 se os 12 forem mal feitos. E aí eu vou muito na sua linha. É melhor ter 1 ou 2 canais, mas que sejam efetivos, do que, de repente, 12 canais. Falar, nossa, eu tenho 12 canais, todos eles aqui estão online, mas a experiência é terrível, né? Eu mando o WhatsApp 5 horas da tarde, ou eles falam que não podem atender às 5, ou vão me responder no dia seguinte, às 4 horas da tarde, que é uma quebra de experiência muito ruim. Então, esse lado de integrar os canais e, obviamente, conseguir fazer com que os canais sejam efetivos e ir montando um por vez. A estratégia de atendimento do WhatsApp é totalmente diferente da estratégia do chat, que é totalmente diferente do telefone, que é diferente do e-mail. Esse é um ponto super importante que a gente sabe que você faz muito bem aí na Beleza, né? Boa, acho que quando a gente tem uma experiência assim que dói um pouquinho, a gente acaba tentando transparecer, não só transparecer para a equipe, que a gente trabalha muito unido, né, em Beleza, mas também traduzir, né, o que o cliente está pedindo, o que o cliente precisa, né, justamente esse seu ponto, assim, e assim, não dá para fazer tudo de uma vez, óbvio, né, não tem como, mas o mais importante é que ele entenda que a voz dele é super importante, né, é o que toca, assim, o negócio, e por mais que a empresa erre, né, que a gente erra, assim, acho que isso é muito muito saudável quando a gente assume também que erra, mas que a gente está lá para corrigir, né, e que a gente vai corrigir, vai resolver, porque ele é a pessoa mais importante, sim, da empresa, sem dúvida alguma. E também para inovar, né, acho que esse é o grande tom, assim, de tudo que a gente sempre faz. Muito bom. Eu vou trazer aqui a primeira pergunta do nosso público, pergunta do Francisco. Eu vou direcionar aqui para a Kelly primeiro, depois eu tenho uma próxima aqui que vai para o Rodrigo também. Quais são as dicas, Kelly, que você dá para empresas que precisam se adaptar ao novo decreto aqui do SAIC? Vamos supor que ele foi aprovado da forma que está. Quais são as principais, as 2 ou 3 dicas principais ali que as empresas precisam se atentar? Bom, eu acho que a primeira de todas, assim, é olhar para dentro mesmo, né, da empresa e tirar aquela questão do orgulho, né, o que eu estou oferecendo é melhor, então é o melhor que eu tenho. Não é. Você vai precisar agora se redesenhar, porque existe um decreto por trás, né? Assim, o decreto, ele tem essa coisa mais forçada, né, de batida de martelo, e vai ter que acontecer, não vai ter jeito. Só que tem um pano de fundo, que é o pano de fundo da oportunidade. Então, eu sempre vejo com bons olhos, né? Eu sempre tento extrair para aquela coisa de não parecer, minha mãe mandou eu fazer. Não. Tem a regra, vai ter a lei, mas o que dá para a gente já começar de um modo muito legal, muito sutil, que dá para inovar na empresa. Muitas vezes você não precisa investir no primeiro momento, é uma mudança de comportamento. Então, primeiro eu iria nesse caminho, assim, o que está sendo feito hoje, que dá para ser melhorado e adaptado e, principalmente, cumprir o decreto. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, que já tem, que dá para continuar, mas que pode
ter uma alteração ou outra, assim, nesse sentido de processos e tudo mais. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é ouvir os clientes, né? Acho que olhar para dentro, ver o que você tem. O segundo, trazer o cliente para te dizer um pouquinho do que, olha, em relação ao nosso prazo aqui de resposta, né? O que te dói mais esperar a nossa resposta, né? Então, traz o cliente para o jogo, né? O decreto, ele é a palavra, ele é a voz do decreto, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar envolvendo esse cliente? Então, sempre pensar como algo positivo, não como algo negativo para a empresa. Porque eu vejo assim, tudo que visa o cliente, tudo que é para melhorar a vida dele, é para melhorar a minha também, porque eu sou cliente também, então eu sempre vou ver isso com muitos bons olhos, assim, sempre muitas oportunidades que estão sendo postas para a gente, e que mesmo que não seja batido o martelo, mesmo que o decreto não vire aí uma lei que seja obrigatório, de tudo aquilo que está listado, será que já não dá para fazer alguma coisa que seria bem interessante? Independentemente, né, de batida de martelo, não. Então, eu sempre vou ver dessa forma, como oportunidade, tá? Então, acho que são as duas principais, assim, envolver o cliente e olhar para dentro o que precisa ser feito e fazer um belo de um orçamento aí para saber o que, em termos de ferramenta, é possível começar a engatinhar ali para que sejam implantadas, enfim, implementadas. Muito bom. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazer para o Rodrigo, e talvez a gente não saiba a resposta também, tá, dessas perguntas, porque são algumas perguntas muito específicas sobre alguns setores, se eles entram no decreto ou não. Então, eu vou passar para o Rodrigo, mas talvez a gente não saiba responder exatamente. Então, vamos lá. A primeira pergunta é se valerá em caso de saque de prestação de serviço de internet, tipo internet, telefonia, SVAs. Sim, está valendo plenamente, né? Um serviço regulado e certamente está dentro, pelo menos, da minuta inicial do decreto. Maravilha. Segunda pergunta aqui da Aline é: se for aprovado, quanto tempo a empresa tem para se adequar? Bom, o decreto ele pode ter força imediata. Eu não acredito que isso vá acontecer, né? Na nossa experiência do decreto de 2008, foi um tempo de adaptação de 5 meses até que ele passasse a vigorar plenamente. Então, acredito que seja razoável crer que alguns meses vão ser concedidos aos fornecedores, muito embora a gente não possa contar com isso. O decreto pode vigorar a partir do momento que ele é publicado. Tá. Até por isso eu falei que talvez a gente ainda não conseguiria responder, porque tem coisas que vão ser configuradas aí ao longo da votação, enfim, de todo o trâmite burocrático aí da aprovação da lei. Tem pergunta aqui do André. Eu acho que essa daqui a gente vai conseguir responder um pouquinho, com um pouquinho de informações, que é: como será a aplicação para e-commerce que vende dentro de marketplace? Eu dou um pouquinho da minha visão e depois eu peço aqui para quem comprar. Na minha visão, quando o e-commerce vende dentro do marketplace, a responsabilidade é do marketplace, né? O marketplace que está vendendo ali para o consumidor. Então é óbvio que o lojista que está vendendo através do marketplace, ele vai ter que se adequar às regras do marketplace. A gente sabe que o marketplace hoje ele já impõe uma série de regras para tempo de resposta, ele põe uma série de penalizações, o lojista não responde dentro do prazo adequado. Então eu imagino, e aí obviamente o Rodrigo e Kelly vão poder me ajudar também, que essa lei ela teria força em cima do marketplace, e o e-commerce, o lojista vendendo pelo marketplace, seria como um stakeholder ali, como o exemplo que a gente deu há pouco tempo da transportadora, o departamento financeiro. Ele é responsável, mas a responsabilidade perante a lei está no marketplace, estou certo? Perfeitamente, eu acredito, se me permite, desculpa, que está um pouco travado, eu não sei se chegaste a começar a responder, mas acredito que seja essa a mesma orientação. Acredito que o marketplace vai ser instado a responder em um primeiro momento. Aí, como a gente está falando em CDC, em Código de Defesa do Consumidor, há a cadeia de fornecimento. Mas em relação ao saque, acredito que sim, o marketplace terá que se adequar, e daí essa operação comercial entre marketplace e e-commerce vai ter que criar uma série de normas entre esses players para que eles tenham aí políticas internas de respostas rápidas, enfim, para que o decreto em si seja respeitado.
Acho que só complementando aí o Rodrigo, né, vejo também dessa forma, e hoje já tem, né, essa relação e essas regras, essas delimitações entre essa relação marketplace e seller, então, assim, acho que é só reforçando mesmo, né, novamente, como stakeholder aí nessa relação cruzada, né, mas que, óbvio, o cliente na ponta final vai precisar ter o atendimento dele dentro de todas essas configurações, né, então concordo também com esse ponto de vista. Maravilha. Temos mais uma pergunta aqui do Felipe. Ele está falando o seguinte: esse quesito de resolução, como será tratado nos casos de problemas mais complexos? Inclusive quando é uma relação de atendimento B2B. E aqui eu estou imaginando que ele está falando de um atendimento B2B de e-commerce mesmo, tá? Se quiser dar um pouquinho da sua visão aí, Rodrigo. Bom, como a gente não tem a minuta final do decreto, fica um pouco complicado a gente entrar nesses pormenores. Mas em relação, né, à interface com o consumidor, encontraria aplicabilidade, né, e se essa relação B2B, nos termos da lei do CDC, for configurada como uma relação de consumo, eu vejo que ele pode sim ser aplicado. O decreto tem esse recorte, essa limitação a relações de consumo. Se for uma relação puramente comercial entre empresas, aí não há por que aplicar o decreto. Maravilha. Vamos aqui para uma pergunta agora para a Kelly. Pergunta do Francisco. Com essa mudança no decreto, vocês acreditam que pode favorecer o uso de canais como o WhatsApp e o chatbot? Sem dúvida alguma, né, vejo como um caminho que fortalece não só a empresa nesse desenvolvimento, nessa busca, mas também o cliente a se desafiar a usar outros meios de canais também de contato, né? Então, acho que pode fortalecer para os dois lados, né? E com certeza dá um match aí em que ele passa a conhecer novas possibilidades para ele e que ele vai gostar mais ou não, ele vai ter certeza que o que ele gosta é aquele trivial mesmo, enfim, e não é um problema nenhum. Então, acho que com certeza vai favorecer o uso de outros canais minimamente por curiosidade para saber se funciona. E se me permite complementar, a minuta do decreto traz uma orientação consistente no sentido de integração das plataformas, né? Inclusive é curioso que a minuta faz menção expressa ao Omnichannel. Então, acredito que isso vai sim servir, o decreto vai servir como incentivo ao investimento nessas plataformas que integram o atendimento ao consumidor, porque a gente sabe que isso melhora muito a qualidade do atendimento, né? E a gente crê, né, enquanto estudiosos do direito do consumidor, que essas normativas elas vêm para evoluir a relação entre fornecedores e consumidores. Então, nesse sentido, me parece que é um avanço bastante significativo. Isso, claro, sem excluir para os serviços regulados o atendimento telefônico pelas questões que a gente já abordou anteriormente. Legal. Tem mais uma pergunta aqui da Caroline. Eu vi aqui no chat que tinha umas 2 ou 3 perguntas aqui na mesma linha. Como o novo decreto se aplica para as empresas voltadas para a área de saúde, como, por exemplo, plano de saúde, hospitais. Eu vi que alguém mandou aqui também empresas farmacêuticas. Isso se aplica dentro da indústria farmacêutica, na verdade? Isso se aplica dentro desse segmento? Para os planos de saúde, especificamente, sim, né, são serviços regulados, então, inclusive, os planos de saúde são um caso bastante particular, né, porque o consumidor.gov não detém muitos dados sobre esse tipo de serviço, pela essencialidade e pela urgência que os problemas de saúde causam nos consumidores. Então, ao invés de recorrer ao PROCON, ao consumidor.gov, geralmente os consumidores judicializam a demanda, né? O caso de negativa, de exames, cirurgias, enfim. Então, sim, se aplicaria aos planos de saúde, né? Em relação aos demais players, daí vai depender do que o decreto vai trazer, né? Inicialmente, serviços regulados, e o e-commerce, né? Então, se for um e-commerce de produtos, enfim, cosméticos, farmacêuticos, ok, se aplicaria. Né? Legal. Eu tenho uma pergunta minha aqui também que eu quero fazer para a Kelly. Com a pandemia, foi possível notar que as empresas se viram obrigadas a acelerar a transformação digital, né? Não teve muita saída. Você acredita que com esse debate de mudança no decreto, que esse debate aí na mudança do decreto veio baseado nesse período de pandemia com muitas reclamações dos consumidores, ou foi uma coisa que veio por acaso? Bom, eu acredito fortemente que são temas que estavam em stand-by, né? Em algum momento ele viria à tona, né? Mas como uma
com certeza uma força e algo que impulsionou foi a pandemia, né? Então, empresas de varejo tendo que entregar no delivery, né? Fazendo todo o processo de delivery. Então, como que eu atendo esse cliente? Eu tenho que falar com ele em algum momento por mensageria e para poder combinar que o jogo de quando ele pode vir na loja ou quando eu vou realmente entregar na casa dele. Então, assim, eu acho que só impulsionou algo que estava talvez pausado em algum momento ali, dado o cenário de evolução da necessidade do cliente. Então, eu acho que veio fortemente nessa batida, tanto que não há tamanho de empresa, né, delimitado ali no decreto, então é para todas as empresas que se enquadram nesse atendimento ao cliente, né, que prestam o serviço de saque. E eu acho que mais do que nunca veio a calhar, porque se todas as empresas, de modo geral, tiveram que se adaptar em termos de colaborador, funcionário em casa, é do mesmo modo o cliente, né? Muitos clientes, e aí a gente teve um aumento bem significativo no setor de e-com, né? Desde o ano passado, em que milhares de clientes passaram a buscar as plataformas de e-com para poder consumir, né? Seja um produto de higiene pessoal, seja produtos de consumo diário, né? Alimentação, enfim. Então, com esse aumento, obviamente, essa demanda seria aí acionada em algum momento, assim, muito rápido, muito urgente. Então, acho que só impulsionou e veio para ajudar nessa organização também a respeito desse atendimento para esse cliente, né? Que muitas vezes novo na plataforma, fica um pouco perdido, desconfiado, né? Enfim, mas que depois, aí eu sou suspeita de dizer que não tem, assim, não tem outra vida após o e-com, né? Todos os consumos seguem por lá e eu sou realmente muito fã, assim, desse tipo de consumo. Tem uma parte aqui, Rodrigo, do novo decreto do SAC que fala do índice do SAC também, né? Que é o índice das empresas ali em relação à efetividade do tratamento. Acho que seria legal explicar um pouquinho sobre isso também, porque o público com certeza vai ficar curioso de como isso, pelo menos, está previsto para funcionar, né? Esse índice de efetividade, a ANAC já utiliza, não sei, quem tem experiência de, enfim, comprar passagens aéreas, vê que quando você vai fazer a compra da sua passagem aérea, tem lá o índice de cancelamento do voo, o índice de atraso do voo. Seria mais ou menos algo parecido, aplicável à qualidade do atendimento que o consumidor pode esperar de uma determinada empresa. Então, seria uma nota, enfim, um índice, um critério, com critérios estabelecidos a priori, que determinem de que modo o consumidor deve ser atendido e quais são, enfim, as finalidades desse índice. O índice, ele leva em conta a resolutividade, né, e o decreto ele ainda está aberto em relação a isso, né, mas coloca como alguns critérios o percentual de não reiteração, então um percentual relacionado à quantidade de vezes que o consumidor precisa reclamar para ter sua demanda atendida, a avaliação dos consumidores em relação a isso, a fuga de clientes em relação aos registros de manifestações, né? Então, enfim, a perda de clientes ocasionados pelos problemas no atendimento, grau de judicialização dessas demandas raízes e por fim, uma nota em relação ao tempo do atendimento, que é uma percepção mais objetiva, né? Então, esse índice ele vai ser conformado com aspectos subjetivos e objetivos. Ainda não está estabelecido se os critérios vão ser determinados pela Senacom ou pelas entidades reguladoras, falando de serviços regulados. Então, isso também é algo que causa um pouco de preocupação, porque o decreto fala em ou, né, Senacom ou entidades reguladoras. Então, a gente corre o risco aí de ter normas sobrepostas, isso pode causar um pouco de confusão no momento de definir, de fato, esses índices. Mas, enfim, essa é a ideia do índice de resolutividade, é dar uma expectativa concreta para o cliente do que ele pode esperar daquela empresa. E a finalidade disso, enfim, em termos de economia comportamental, é direcionar o cliente às empresas que melhor o atendam e privilegiar a competitividade. Legal, pessoal. A gente está aqui chegando no finalzinho do nosso webinar e eu queria trazer um ponto aqui que falar sobre os canais de atendimento é inevitável quando o assunto é atendimento, né? A gente sempre entra um pouquinho nessa história de canais, né? Quais são os canais que devo atender, quais eu devo disponibilizar, como eles devem funcionar. Porque com os avanços da tecnologia e do comportamento do consumidor, as formas de atender também vão mudando. E hoje a gente falou bastante, né, sobre isso. Por isso, o nosso próximo webinar, a gente vai falar sobre a evolução do consumidor e a migração de canais de atendimento ao cliente. E a gente já está esperando aí também para o nosso próximo encontro. O papo está ótimo, a nossa audiência está super ligada,
mas nosso webinar está chegando ao fim. Então, eu quero muito agradecer a Kelly, ao Rodrigo, por falarem sobre o ponto de vista de cada especialidade em como esse novo decreto ele vai impactar o atendimento aos clientes. Kelly, palavras finais? Bom, de novo, né, acho que agradecer, mas além disso também, independentemente de qualquer decisão que venha a ser tomada, acho que o mais importante é ter encontros como esses, né, que faz com que a gente saia um pouco dessa caixa, que tenha outras visões, que aprenda ainda mais, que interaja com outras pessoas também, isso é bem interessante, e sempre tendo em vista aí que o cliente ele deve ser olhado, acompanhado, assistido com todo carinho, e que ele é a pessoa realmente mais importante da nossa empresa, a gente tem que estar aqui de coração aberto para melhorar a vida dele, e enquanto ele ajuda também a nossa em todos os sentidos, né, e enquanto cliente também. Então, muito obrigada, parabéns aí pela organização da ANEEL com esse webinar. Muito obrigado. Vamos lá, Rodrigo. Agradeço também o convite, agradeço o diálogo muito proveitoso com vocês. Agradeço a nossa parceira Aurum também, que participou aí da organização do webinar. E se eu puder deixar uma mensagem, né, sobre o ponto de vista do direito do consumidor, é que as empresas foquem na resolutividade, né? Isso tende a ter economia para a empresa, tende a ter, enfim, menos demandas judiciais em relação aos consumidores, e certamente vocês estarão deixando os consumidores muito mais satisfeitos, e é nesse sentido que o decreto parece que vai se encaminhar. Então é isso. A expectativa é para ver a minuta final do decreto. E o Rodrigo fala muito de resolução, né? E a gente no saque costuma usar muito a métrica de First Call Resolution, né? Que é aquela resolução no primeiro contato. E eu acho que agora a gente tem que ser cada vez mais focado em perseguir essa métrica, né? Em conseguir o máximo de resolução no primeiro contato. Porque, como o Rodrigo bem falou, é isso que importa no final das contas. A Kelly também mencionou isso. No final, é a resolução do problema, é a resolução de forma ágil, de forma rápida, é isso que vai trazer satisfação para o cliente, né? Quando a gente vê esses novos negócios que estão surgindo, negócios disruptivos, bancos digitais, apps de transporte, como o Rodrigo falou, esses caras eles têm um modelo de negócio que é baseado na satisfação do consumidor, né? Então, assim, eles nasceram dessa forma, já nasceu pensando obcecado ali pelo consumidor. Resolver logo e resolver rápido, e não trazer estresse, não trazer dor de cabeça. E é isso que a gente precisa perseguir constantemente. Eu sei que a Kelly faz um excelente trabalho lá na Beleza na Web, focado muito em First Call Resolution, em resolução rápida, e é esse o ponto que a gente tem que perseguir cada vez mais. Pessoal, quero muito agradecer vocês por terem participado aqui, interagido com a gente durante todo o nosso segundo webinar. Foi incrível estar com vocês, e por isso a gente quer ver se vocês têm sugestões e dicas para mandar para a gente. Logo mais, todo mundo que participou aqui vai receber no e-mail uma pesquisa de satisfação, e aí vocês podem dar o nosso feedback. Se preferir, o link já está aqui na descrição do vídeo também, só clicar e avaliar um pouquinho como foi. Isso é super importante para que a gente possa melhorar cada vez mais aqui o nosso webinar, que vai acontecer de forma recorrente. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal, para ser avisado de tudo que a gente coloca aqui. A ANEEL ela tem uma linha educacional muito forte. A gente ensina muito o mercado de como atender, por que atender bem, qual a importância do bom atendimento, como isso vai mudar o seu negócio. A gente não faz jabá nos nossos materiais, a gente está preocupado de verdade em melhorar o relacionamento entre empresas e consumidores. É isso que a gente faz. Aproveitem e sigam a gente em todas as nossas redes, a gente tem LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter, e a gente se vê no nosso próximo webinar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado, Kelly, muito obrigado, Rodrigo, e todo o time aí da ANEEL que ajudou a viabilizar esse webinar.